Olá, pessoal do Giro Futebolístico, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com análise detalhada sobre as notícias mais importantes do mundo do futebol. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema que tem sido destaque nos principais veículos esportivos nos últimos dias: a situação contratual de Vinícius Júnior no Real Madrid, as negociações de renovação que seguem sem conclusão e as possíveis implicações de tudo isso para o futuro do jogador e do clube. Vamos explicar tudo de forma clara e contextualizada para você que acompanha o futebol europeu e quer entender o que está acontecendo nos bastidores desse caso, que pode marcar o futuro de uma das principais estrelas brasileiras no futebol mundial. Para começar, é importante lembrar que Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid e um dos jogadores mais influentes da equipe nas últimas temporadas, ainda tem contrato com o clube espanhol válido até junho de 2027. Apesar de ter demonstrado enorme talento com a camisa branca, nos últimos meses, as conversas sobre a extensão desse vínculo têm sido objeto de muita especulação e incerteza. A matéria publicada recentemente aponta que o Flamengo, clube onde Vinícius se formou como jogador jovem, voltou a se colocar na discussão sobre um possível retorno do brasileiro, destacando que, com o término do contrato em 2027, ele poderia deixar o Real Madrid sem que o Flamengo tivesse de pagar uma taxa de transferência caso uma renovação não seja acordada. O diretor de futebol do Flamengo, José Botto, chegou a dizer publicamente que a porta está aberta para Vinícius e que, dado o fim de seu contrato em breve, o clube brasileiro não precisaria pagar nada ao Real Madrid caso ele optasse por retornar ao Brasil. Porém, Botto também deixou claro que essa possibilidade depende mais da vontade de Vinícius do que de qualquer outro fator, ou seja, a decisão final seria do jogador. Essa declaração repercutiu muito porque toca num ponto sensível. No futebol moderno, quando um atleta tem contrato em seus últimos 2 anos com um clube, é comum que outros clubes monitorem a situação para planejar movimentos futuros. No caso de Vinícius, seu contrato se estenderá apenas até o verão de 2027. O que abre a possibilidade de que ele negocie com outras equipes a partir do primeiro semestre desse ano, caso não renove com o Real Madrid. Porém, embora essa estratégia seja mencionada por dirigentes de outros clubes e invista expectativas sobre uma saída gratuita, até o momento não existe nenhum acordo formal ou proposta oficial publicada pelo Real Madrid, pelo Flamengo ou por qualquer outro clube sobre a transferência de Vinícius Júnior. O que existe, de fato, são declarações de interesse por parte de outras instituições e a realidade contratual vigente entre o jogador e o Real Madrid. Dentro do próprio Real Madrid, a situação é de cautela e tentativas de manter o jogador no clube. Fontes ligadas às negociações afirmam que o clube espanhol está tentando reabrir as conversas com Vinícius e seu staff para renovar o contrato em termos que agradem ambas as partes. Esse tipo de movimento é comum quando um jogador que ainda tem boa idade e muito potencial de mercado está prestes a entrar em seu último ano de vínculo, e a intenção da diretoria é evitar que ele saia de graça ao término do contrato. Segundo informes recentes, apesar de existirem discussões há bastante tempo, não houve avanços significativos no acordo, e as conversas continuam em um ponto em que nenhuma das partes aceitou a proposta da outra. O Real Madrid teria uma oferta sobre a mesa, mas Vinícius e seus representantes não consideraram os termos satisfatórios, particularmente no que diz respeito a salário e cláusulas contratuais. Fontes que acompanham as negociações explicam que um dos pontos centrais da discórdia é justamente a questão salarial. Existem rumores e relatos na imprensa de que Vinícius estaria buscando um salário semelhante ao de outros astros do futebol mundial, o que colocaria pressão na estrutura salarial do Real Madrid. Embora os valores exatos envolvidos nas propostas não tenham sido oficialmente publicados pelo clube, sabe-se por reportagens especializadas que o jogador e seu staff pedem um valor mais elevado do que o oferecido e que essa diferença tem sido um obstáculo importante nas conversas. Outro aspecto que torna essa negociação mais complexa é o desempenho recente do jogador dentro de campo. Embora Vinícius seja um atleta de enorme qualidade e tenha sido decisivo em várias campanhas de sucesso do Real Madrid, sua forma esportiva no último ano não atingiu o mesmo nível de temporadas anteriores.
Isso gerou críticas de parte da torcida e certo debate interno sobre o valor do jogador, tanto técnico quanto financeiro. A imprensa esportiva espanhola também tem destacado que as relações contratuais entre jogadores e clubes podem ser influenciadas por vários fatores paralelos ao campo de jogo, incluindo desempenho coletivo, planos esportivos da equipe, equilíbrio financeiro e estratégias de longo prazo. O Real Madrid, conhecido por sua gestão estruturada e que historicamente evita desequilibrar sua folha salarial em função de um jogador, apenas parece estar adotando uma postura firme nessas conversas, sem ceder a pedidos que violem sua política interna de equilíbrio econômico e esportivo. Enquanto isso, o próprio jogador continua sob contrato e segue atuando normalmente pelo clube. Em declarações anteriores, Vinícius já expressou em público seu carinho pelo Real Madrid e seu desejo de continuar no clube, mesmo diante das negociações complexas e da pressão dos rumores. Isso mostra que, apesar da dificuldade das conversas, não existe um cenário definido de ruptura ou de saída iminente por parte dele, pelo menos até o momento. Por outro lado, participar de negociações é algo corriqueiro no futebol de alto nível, e casos como esse são frequentemente sujeitos a especulações de mercado. Em situações similares no passado, jogadores de grande renome tiveram negociações longas e complicadas com seus clubes antes de renovarem ou decidirem por saídas importantes. Nesse sentido, a situação de Vinícius pode ser vista como parte de um processo de negociação normal, ainda que a atenção da mídia e do público torne tudo mais exposto e debatido. É importante mencionar também que outras ligas, como a saudita, têm demonstrado interesse em contratar jogadores de elite mundial e estão dispostas a fazer ofertas milionárias. Enquanto isso, tem sido tema em especulações desde o ano anterior. Até agora não houve nenhuma proposta formal divulgada, nem por parte de clubes da Arábia Saudita, nem por quaisquer outras equipes que seja oficialmente vinculada a uma transferência concreta de Vinícius. Para resumir o quadro atual, Vinícius Júnior tem contrato com o Real Madrid até o verão de 2027 e, até agora, não renovou esse vínculo. As negociações de renovação estão em andamento, mas sem acordo final. Flamengo e outros clubes observam a situação e mencionam possibilidades futuras. Nenhuma transferência oficial foi anunciada. Diferenças salariais e desempenho recente são fatores que complicam a renovação. O cenário continua em evolução e nos próximos meses será crucial ver se Vinícius e o Real Madrid conseguem chegar a um consenso e anunciar uma renovação, ou se essa busca por novos rumos fora do clube ganhará força à medida que a janela de negociações contratuais avançar. E aí, pessoal do Giro Futebolístico, o que vocês acham dessa situação de renovação? Vocês acham que Vinícius vai estender seu contrato com o Real Madrid ou que veremos uma saída polêmica no futuro próximo? Deixem suas opiniões nos comentários porque essa história promete muita emoção nos próximos capítulos. Se você gostou desse vídeo e quer continuar por dentro de todas as notícias e análises do futebol mundial, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Giro Futebolístico e ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos aqui no nosso canal. Até a próxima!